noite, que alegria, é um prazer ter vocês aqui comigo essa noite. Eu sou a Júnia Siqueira, sou nutricionista há mais de 14 anos, sou terapeuta nutricional e coach cognitivo comportamental. Há 3 anos eu venho trabalhando com atendimentos presenciais e online, individuais e em grupo. Hoje, nesta aula, eu vou mostrar para vocês como o emagrecimento de forma saudável e natural, escutando e conhecendo o seu corpo, é o que vai te trazer maior resultado em longo prazo. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui já passaram por programas de emagrecimento, mas não tiveram sucesso, por isso mesmo estão aqui hoje. Fala aqui para mim, nos comentários, qual programa que vocês já fizeram e por que vocês acreditam que eles não foram eficazes. Enquanto vocês escrevem, eu vou dar um outro recado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode colocar no chat, que alguém do nosso suporte vai responder vocês. Fiquem despreocupados. Agora, eu imagino que vocês devem estar se perguntando como que o método terapêutico, que trabalha o autoconhecimento, que propõe você escutar o seu corpo e não te dá uma dieta para seguir, pode te fazer emagrecer. Então, agora eu vou te mostrar alguns depoimentos de pessoas que passaram por atendimentos comigo, seja atendimentos em grupo, seja atendimentos individuais, presenciais ou online. Vou compartilhar a tela com vocês agora. O primeiro depoimento é o da Persília Carvalho. A Persília, eu atendia ela na época que eu trabalhei pelo SUS. Foi uma época muito boa da minha vida. Eu eliminei 11 quilos e você era muito dedicado. Ajudava muito a gente. Uma profissional muito boa. Você me encorajou no processo, ajudou no processo de emagrecimento. Foi uma etapa da minha vida muito boa, porque fiquei muito feliz e alegre pela perda de peso. Gostaria muito de voltar aos seus atendimentos. Como profissional é muito bom, indico para todos. A Persília já vinha de várias dietas que não estavam dando certo, então eu coloquei para ela, né, essa abordagem nova, de trabalhar a relação com o corpo para melhorar o emagrecimento dela. O próximo depoimento é o da Sheila. A Sheila também ela foi atendida na época que eu trabalhava pelo SUS. Para mim, foi excelente e muito satisfatório o resultado. Eliminei 4,5 kg em um mês. Não foi uma dieta restritiva ou caríssima. Foi uma redução alimentar dentro do meu cotidiano e orçamento. Não fui proibida de comer nada, apenas ensinada como comer sem culpa. Os atendimentos foram de muita parceria e entrega, simultaneamente. Gostoso de viver, houve não só a melhora do peso, mas da consciência em se comer com qualidade. Júnior é formidável. O próximo depoimento é o da Débora. A Débora, inclusive, está aqui com a gente na aula de hoje. Amei participar de um grupo com a Júnior. Ela aborda de uma maneira leve a nossa relação com os alimentos, valorizando todos eles e nos ajuda a ter consciência das sensações do nosso corpo, tanto físicas quanto emocionais, e o que está por trás disso. É uma profissional competente, estudiosa, acolhedora e amorosa. Super recomendo, já estou com saudade. Saudade de você também, Débora. E agora a Tatiana. A Tatiana também está aqui com a gente hoje. Tive contato com outros profissionais, mas a peculiaridade do seu atendimento foi a desmistificação da comida e a abordagem do seu trabalho, feita em grupo, nos proporcionou a troca e aceitação. Sigo no processo de autoconhecimento. Agradeço seu profissionalismo. E o último, não menos importante, é o da Giovana. A Giovana participou em 2020 de uma mentoria de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e eu fui uma convidada para falar de nutrição do relacionamento com a comida. Já estava dentro de casa há quase 2 anos, e a comida era minha fonte de escape. Mesmo participando da mentoria, ainda fiz algumas restrições, como de açúcar, o que me levou à compulsão. Comia muito doce. Depois das aulas com você, resolvi não fazer isso mais.
Após a mentoria, colocava em prática o que você ensinou lá. Por isso, sou grata a você. Obrigado pela ajuda. Eu acredito que depois de ver esses depoimentos, vocês conseguem ver que a gente não trabalha só o emagrecimento na mentoria. Tem pessoas que querem emagrecer, mas elas querem melhorar mais ainda o relacionamento delas com a comida. Então, essa mentoria propõe isso também: trabalhar o emagrecimento e trabalhar o relacionamento com a comida. Mas deixa eu contar um pouco da minha história para vocês entenderem melhor. Eu acredito que eu sou a prova viva de que quando a gente passa por grandes quedas, a gente utiliza isso como saltos para crescimento que são incríveis na nossa vida. Lá no meio de 2017, eu passei por momentos, por fases muito difíceis, muito dolorosos. Eu me separei, meu filho tinha 1 ano e 3 meses, e eu me sentia uma pessoa muito triste. Eu estava com uma depressão muito forte. Depois eu fui descobrir que essa depressão, ela iniciou no pós-parto. E foi muito complicado, porque eu não tratei, por isso ela foi se agravando. Foi uma época extremamente difícil. Eu tive que voltar para a casa dos meus pais aqui em Tepsirica. Eles começaram a perceber que eu não estava bem, porque eu não era aquela mesma pessoa alegre, divertida, que gostava de conversar com as pessoas. Eu estava realmente desistindo de prosseguir com os meus sonhos, das minhas realizações. Então, eles deram todo o apoio que eles poderiam dar naquela época, né? E eu comecei um tratamento, um acompanhamento bem sério. Nessa época de recuperação, eu aprendi muito sobre mim mesma e comecei a pesquisar sobre cursos de autoconhecimento. Foi aí que eu fiz o meu primeiro treinamento nessa área e trabalhava através da PNL, que é a programação neurolinguística, que nada mais é do que a reprogramação da nossa mente em relação a crenças, significados que construímos e a forma como nos expressamos. Comecei a descobrir e aprender como lidar com aspectos emocionais da minha vida. Como, por exemplo, eu nunca me senti merecedora de ter as coisas, tanto de relacionamento quanto de trabalho. E isso me deixava muito desconfortável, mesmo que inconsciente, eu sempre voltava para trás. Só que conforme eu fui melhorando, conforme eu fui trabalhando isso comigo, eu criei uma empresa de alimentos saudáveis. Eu já havia feito alguns pães e bolos para vender, e aí eu aumentei ela. Eu criei a Delícias da Nutri, que vendia marmitas congeladas, vendia mini pizzas integrais, vendia tortas, e inclusive tem muita gente aqui que já experimentou. Modéstia à parte, era realmente uma delícia. Só que em 2018, mesmo a empresa indo muito bem, lembra lá do não merecimento, que eu não me sentia merecedora? Eu não estava satisfeita profissionalmente. Eu estava ainda procurando me encaixar nesse universo da nutrição, mesmo estando bem com a empresa. E aí, neste período, surgiu uma proposta de trabalhar para a prefeitura, trabalhar como nutricionista pelo SUS. E eu vi ali uma oportunidade muito grande, porque eram mais atendimentos e eu teria a oportunidade de chegar mais perto das pessoas e trabalhar com pessoas que realmente precisavam da minha ajuda. E aí eu aceitei. Eram muitos atendimentos, né? Eu fazia muitos atendimentos por dia e a maioria deles com dietas, porque eu tratava de pessoas obesas, mas também tratava de pessoas com algum tipo de doença crônica. Então, esses cursos que eu fiz, esses aprendizados, né, sobre autoconhecimento, eu fui colocando dentro dos meus atendimentos, principalmente a PNL, e comecei a perceber que mesmo o emagrecimento, a melhora dele ou a melhora das pessoas se davam mais a partir de observações e falas dele sobre o relacionamento com a comida. E não só de dieta específica. Eu via que só dieta específica não estava tendo o resultado que a gente gostaria. Então, eu comecei a pesquisar, né, a respeito, mais a fundo sobre isso.
E aí eu encontrei a nutrição comportamental, que na época era um termo muito novo, porque esse termo surgiu em 2014 e falava justamente dessa integração dos aspectos fisiológicos, né, da alimentação, quanto culturais, sociais e emocionais. E aí, basicamente, a nutrição comportamental, ela trabalha esses hábitos e as crenças ligadas à alimentação. E comprova realmente, e eu tive como comprovar isso, além dos estudos, né, na prática, que para emagrecer, a gente vai além do que o alimento que a gente ingere. A gente vai além das dietas específicas que a gente passa para as pessoas. E aí, gente, ó, vou ser muito sincero, foi amor a primeira leitura. Eu me apaixonei, me encantei pelo tema realmente. Eu fiquei deslumbrada. Foi aí que eu comecei, né, a aplicar essa abordagem dentro do SUS e me dediquei ainda mais aos estudos, né, nessa área, nessa nova abordagem, e comecei a fazer alguns cursos já em 2020 e 2021. Esse ano eu completei a minha formação em coach nutricional, cognitivo comportamental e terapeuta nutricional. E aí é que vai além de tudo, porque trabalha o relacionamento das pessoas com a comida e com o corpo. Inclusive, a gente consegue entender por que a gente exagera, por que a gente tem o excesso na comida, né? Por que ocorre? E como as personalidades de cada pessoa impactam na relação com a comida. E eu percebi nessa formação que realmente eu tinha me encontrado no mundo, que eu tinha me encontrado na nutrição. Em março de 2021, eu fui convidada por pessoas do Instituto, que eu fiz o meu primeiro curso de autoconhecimento. E a proposta era dar uma palestra para mulheres para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Então, foram mais ou menos umas 70 mulheres que participaram dessa palestra. Foi daí que eu tive a ideia de criar um grupo para 3 mulheres que participaram dessa palestra. Elas me enviaram depoimentos falando sobre o relacionamento delas com a comida, para a gente falar mais sobre isso. E eu fiquei encantada com a entrega delas e com o que eu podia realizar através dessa nova abordagem. E aí eu criei a mentoria Leve a Vida Mais Leve, que trabalhava o relacionamento delas com a comida e com o corpo. E eu iniciei esses grupos muito restritos, eram 10 pessoas em cada grupo. No início desse ano, eu resolvi me aperfeiçoar no digital, né, de melhorar, dar uma maior qualidade para essa mentoria e oferecer ela para um número maior de mulheres. Foi então que eu coloquei ela, disponibilizei ela numa plataforma e, e aumentei a qualidade dela. Percebi nesta formação que tudo que eu já fazia poderia ser aprimorado e melhorado. Então, aumentei as aulas dela, coloquei na plataforma e mudei o nome da mentoria para Mentoria Emagrecer. Sentir, encontrar e renovar. Mas vocês devem estar se perguntando, mas por que esse nome, Júnior? Como você escolheu esse nome? Então, eu escolhi esse nome porque eu queria que o nome da mentoria ele traduzisse realmente o que é a minha mentoria. E aí eu encontrei nesse o trigrama Ser, né? Tudo que eu precisava. O S, que é o sentir o corpo, o sentir a alimentação, o que você lida com eles. O E, de encontrar, que é encontrar consigo mesma, de se amar hoje, da forma que você está, independentemente do corpo, para você conseguir se amar quando atingir seus objetivos e também para manter. E o R de renovar, que a proposta mesmo da mentoria, que é renovar os seus pensamentos e os seus comportamentos, porque mudança de pensamento, mudança de comportamento, ela não ocorre se a gente não mudar os nossos pensamentos.
E aí, vou contar uma coisa aqui bem interessante, que eu nunca contei para ninguém, gente, nem mesmo para minha família, viu? Do porquê que a nutrição comportamental ela mexeu tanto comigo. Quando eu fui fazer vestibular lá em 2000, eu fiquei em dúvida entre nutrição e psicologia. Mas eu optei por nutrição porque eu não me sentia capaz de ajudar as pessoas através da psicologia. Lembra que eu falei que eu não me sentia merecedora? Interessante, né? Como os caminhos se cruzam. Aqui estou eu trabalhando com a nutrição, com a psicologia da nutrição. E como eu falei anteriormente, tem algumas pessoas aqui que já foram minhas mentoradas, tanto de grupos quanto individuais, e eu quero perguntar uma coisa para você. Tem alguém aqui que conheceu ou conhece alguma mentorada minha ou que veio aqui hoje para essa aula indicada por alguém? Eu vou falar uma coisa para vocês. As mentorias do ano passado foram realmente um sucesso. Eu acredito que vocês já devem ter visto depoimentos delas nas minhas redes sociais, pois o que elas recebem não é só aprender sobre emagrecer, é se entender física e emocionalmente, e principalmente, elas aprendem a se amar, porque vamos ser sinceros, né, pessoal? Quem não se ama não se cuida e realmente não consegue emagrecer. Vocês concordam comigo, né? Então, agora eu vou explicar o que é o método C, mas primeiro eu vou explicar o que não é o método C, o que todo mundo está fazendo hoje e que vem gerando muitas frustrações. A maioria das pessoas, para emagrecerem, recebe uma dieta restritiva de calorias, que chamamos de déficit calórico, que nada mais é do que menos quantidade para mais gasto. Você come menos e gasta mais. Esse é o tipo de abordagem que possui muitas alterações. Você são propostas autoimpostas. Você não escolhe, é imposto para você seguir daquela determinada forma. Em alguns casos, você fica longos períodos em jejuns, você restringe algum grupo de alimentos, por exemplo, como carboidrato. Você tem que seguir uma dieta exclusiva com alimentos diet light. E quando eu fui fazer, né, procurar saber mais sobre estudos sobre isso, elas mostravam que as dietas em longo prazo, elas não funcionavam e que elas poderiam trazer inúmeras consequências, tanto físicas, quanto clínicas, quanto emocionais. E além de não ter um resultado em longo prazo, as dietas elas promovem uma obsessão pela comida. Elas te levam a iniciar transtornos alimentares e levam à obesidade. Mas com a nutrição comportamental, a gente trabalha os resultados em longo prazo. Quem aqui está aqui hoje porque quer ter gominhos na barriga ou quer ter um percentual de gordura muito baixo? Eu acredito que ninguém está aqui para isso. Mas querem, além de emagrecer, não ficar naquele efeito sanfona e a melhorar, aprender a melhorar sobre o relacionamento com a comida e com o seu corpo. Agora, eu vou te falar o que é realmente o método C. O método C, ele tem 3 pilares fundamentais, que determinam o seu comportamento alimentar, destrutivo ou construtivo. O primeiro pilar é o relacionamento com a comida. Aqui nós vamos falar das relações tóxicas que a comida gera, que nos machuca, e com a relação positiva, que é a que te ajuda a emagrecer. O segundo pilar é sobre o relacionamento com o seu corpo. Quando o seu relacionamento com o corpo está debilitado, você tende a comer mais para tentar resolver seus problemas, a sua ansiedade. E isso torna o processo de emagrecimento mais lento. Ou então você começa a engordar. E o terceiro é o relacionamento íntimo com você mesmo, que define a sua autoestima. E o que acontece? Quando você está com baixa autoestima, a dificuldade para a perda de peso, combinada a isso, a pressão social, né, para viver nos padrões que a gente vê de beleza,
E a demora também por alcançar os resultados leva muitas pessoas a abandonarem qualquer tipo de cuidado com a saúde e qualquer tipo de processo de emagrecimento. Nessa aula aqui hoje, a gente tem um tempo limitado, mas eu consegui apresentar para vocês os fundamentos básicos do método C. Agora, eu quero aproveitar para aprofundar nele e vivenciar toda a experiência e vou apresentar para você o programa completo da mentoria Emagrecer. Agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para falar sobre a estrutura do programa. Então, a mentoria Emagrecer, ela é um processo de mentoria realizado em 10 encontros e 10 semanas. Esses encontros ocorrem online comigo e eles têm duração de 1h30 cada. Eu vou explicar que a estrutura do programa, vocês não vão só aprender, vocês vão vivenciar. Este programa não é um programa teórico. Ele visa uma transformação que ela ocorre de dentro para fora. E logo nas primeiras semanas, vocês já conseguem perceber isso. Ela também não vai te dar uma tabelinha de qual alimento você deve comer, da quantidade, uma calculadora de calorias. Isso não, nada disso. Se você está procurando isso daqui, essa aula não é para você, essa mentoria não é para você. Eu costumo dizer que a mentoria ela vai totalmente na direção oposta dos tradicionais. Por quê? De fato, ela realmente vai. Tudo que os programas tradicionais pregam, a gente rejeita aqui. E tudo que eles recriminam, a gente apoia aqui. Isso pode soar muito estranho, mas pense, se os programas tradicionais não dão resultado em longo prazo, eles não estão no melhor caminho, né? Claro que não. Então, é o seguinte, são 10 encontros que ocorrem uma vez por semana, de 1h a 1h30 cada, sempre às segundas-feiras, às 19h30. Os encontros serão online e ao vivo, e as aulas elas ficarão gravadas. Porque tem pessoas que, às vezes, têm outros compromissos e não puderam estar presentes. Então, elas vão ficar gravadas para vocês assistirem e para vocês que assistiram ao vivo poderem repassar a aula novamente. Outra coisa é que as aulas vão ficar disponíveis para vocês durante um ano. Então, vocês terão acesso a essas aulas, né, gravadas durante um ano, dentro da plataforma. E elas têm os objetivos, a mentoria tem o objetivo de trabalhar tanto em grupo quanto individual. E dentro da plataforma, vocês poderão colocar as suas dúvidas, responder através de desafios que nós vamos ter, de atividades que nós vamos ter. E uma coisa importante que eu falo da aula ao vivo, né, é que a gente pode interagir, você pode interagir melhor, você pode tirar sua dúvida na hora. A dúvida sua serve para alguém, a dúvida do outro serve para você. Então, mas se você não tiver como assistir mesmo a aula ao vivo, você pode assistir essa aula online, gravada, né? E outra coisa importante deixar claro, a mentoria, o meu programa de mentoria, ele não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Realmente, ele tem temas pré-definidos para a gente abordar cada semana. Mas ele é personalizado. Cada um de vocês vai definir os seus objetivos e as suas metas e eu vou te acompanhar. Vai ter um acompanhamento individual comigo e você vai utilizar da plataforma para a gente interagir. Haverá um cronograma único e exclusivo para as suas necessidades. Vou te dar um exemplo. Se você desconta a sua ansiedade na comida ou o seu estresse, você atingirá esses objetivos com uma ferramenta totalmente diferente do que uma pessoa tem problema com foco ou até preguiça de se cuidar. Então, agora nós vamos para a estrutura do programa. O programa é dividido em
5 módulos. O primeiro módulo, eu darei uma pincelada sobre o que é a nutrição comportamental e como ela atua nas pessoas para vocês darem uma aterrissada sobre o assunto. Eu explicarei como trabalharemos cada fundamento da nutrição, da terapia nutricional, mas não vai ter só teoria, tá, gente? Como eu falei, vai ter desafios, vai ter atividades, e nessa aula vocês poderão fazer a sua primeira autoanálise e definir os objetivos que vamos trabalhar durante o programa. Outra coisa que hoje eu ia fazer, eu ia falar sobre o desafio da primeira aula, mas eu vou deixar isso como surpresa. Para você que entrar na mentoria, lá no primeiro dia você vai saber qual que é. No módulo 2, trataremos do processo de emagrecimento sem dieta. Aqui serão revelados a vocês os diferenciais deste método, porque ele tem que ser no início para te dar a base para você se sentir confiante para seguir no processo da mentoria e ter mais compreensão sobre o assunto. Neste módulo, nós vamos precisar de 3 sessões, de 3 encontros. O primeiro módulo, nós vamos trabalhar como funciona o nosso consciente, subconsciente e inconsciente na nossa relação com a comida e como elas interferem no nosso processo de emagrecimento e manutenção do peso. Na segunda aula, nós vamos tratar de como funcionam as dietas, dos tipos das dietas, ou como elas não funcionam na maioria das vezes. E na terceira parte, nós falaremos de aspectos que te levam a comer mais. Sabe quando você dá aquela exagerada e começa a perceber que isso está acontecendo com frequência? Isso tem uma solução. Então, eu vou te ensinar aí. Já o módulo 3, nós vamos trabalhar o relacionamento com a comida. E ele vai ser percorrido por 4 sessões. Gente, é muita coisa para ver e vivenciar, né? E experienciar. A gente volta lá na infância. Eu falo que esse módulo a gente vai construindo desde quando a gente percebe que, quando criança, a gente conseguia comer menos, a gente conseguia identificar mais o que a gente passava em relação à comida. E entender como, por que e quando isso mudou. Falamos de todo o processo dessa relação com a comida, das emoções que levam, né, o ato de comer. Então, tudo isso, as crenças que a gente tem em relação à comida, à alimentação, sejam elas limitantes, possibilitadoras, né, tudo em relação à alimentação. Durante esse módulo, vocês já vão ter muita bagagem suficiente para a gente iniciar um desafio que chama Desafio de 21 Dias. E este desafio é uma forma de vocês colocarem em prática tudo que aprenderam e incorporar, de fato, todo o aprendizado. Como eu disse, a gente não fica só na teoria. A gente mostra, né, como atingir para ter os resultados que vocês querem. Agora, eu vou falar do módulo 4. No quarto módulo, escutando os sinais do seu corpo, nós vamos aprender como ouvir, como compreender e como estar presente com esses sinais que o nosso corpo emite. Você sabe que muitas vezes a gente come pensando que estamos com fome e na verdade é sede? Isso acontece com frequência. E é bem comum o nosso corpo ter sede e a gente não reconhecer isso e acabar comendo. Outra coisa é a gente comer e não perceber os sinais que o corpo está emitindo, que está satisfeito, que está na hora de parar. E olha aí, esse daí é o último e 5º módulo. E eu vou falar uma coisa, ele realmente é a cereja do bolo. Eu posso dizer que é o módulo mais lindo e vocês com certeza vão se emocionar, assim como eu me emociono, porque é um encontro consigo mesma. Depois de você ter entendido tudo e vivenciado a batalha das relações com a comida, com as crenças que você carrega desde a infância, com o seu inconsistente,
E tudo que vai contra, chega a hora de aprender a relacionar-se com você, a começar a se amar. Neste modo, você vai aprender os 7 passos para se tornar a pessoa mais importante da sua vida. Você aprenderá a se valorizar independentemente do seu peso e do número da sua roupa. Você entenderá que a falta de foco, a disciplina, são, na maioria das vezes, características de quem não se coloca em primeiro lugar. Portanto, não tem tempo ou disposição para se cuidar. E tem mais. Além desses módulos, nós temos os bônus. Isso mesmo. Temos 3 bônus e temos mais um bônus super especial. Então, fique aqui comigo. O primeiro bônus é o e-book de receitas práticas. Eu criei esse e-book há algum tempo e fui melhorando e aprimorando ele. São receitas muito práticas e fáceis. Não utilizamos ingredientes com nomes estranhos que você tem que pesquisar para saber o que é. Não utilizamos de receitas que levam horas, né, para vocês fazerem. Por exemplo, a receita mais simples que tem lá são de molhos. E são molhos que eu uso no meu dia a dia. E por que colocar molhos? Tem muitas pessoas que já me relataram, esse tempo todo que eu fiz atendimentos, que não gostam muito de comer salada porque a salada é sem graça, não tem gosto. Então, eu criei alguns molhos, outros eu aprimorei e coloquei também nesse e-book. O segundo bônus, e outra coisa, gente, esse e-book, ele está à venda na Hotmart, tá? Ele aqui é um bônus para vocês, mas quem quiser também comprar, ele está disponível. O segundo bônus é uma tabela de alimentos e porções que eu modifiquei das tabelas que já existem para vocês saberem que tipo de alimento vocês podem substituir um outro, porque às vezes você não gosta de comer o mesmo alimento sempre, para você ir criando novos hábitos de verdade, para você ver que existe outros alimentos além daqueles que você está acostumado e que você nem percebe. E o terceiro bônus são os desafios, que eu vou ser sincera, esses desafios são impagáveis de verdade, porque você vai colocar tudo em prática que você aprendeu, atividades para tirar as dúvidas e melhorar esse relacionamento com você mesmo e com a comida. E eu não esqueci, tem o último bônus, que é o bônus especial, e ele só vale para quem comprar a mentoria hoje até às 23h59. E o que é esse bônus? Esse bônus é uma sessão de mentoria individual comigo, online, de acordo com a disponibilidade de vocês e a minha durante a mentoria. E o valor dessa sessão seria R$ 200. Então, quem comprar hoje até às 23h59 vai levar uma mentoria, uma sessão de mentoria comigo online. Eu sei que vocês já devem estar imaginando que o investimento para entrar nesse grupo de mentoria é muito alto. Por todo o nível de qualidade que eu coloquei aqui do programa, pelo acompanhamento individualizado, por todos os benefícios que eu já te mostrei aqui. Então, vamos lá, vamos falar do preço. Você sabe que uma sessão de mentoria individual com um bom nutricionista formado em terapeuta nutricional não é barato, né, gente? Vocês têm ideia de quanto custa uma sessão individual com um terapeuta nutricional? Então, uma sessão, ela custa em média de 150 a R$ 200. Então, 10 sessões custaria entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Mas você não vai pagar esse preço, mesmo tendo acompanhamento individual comigo através da plataforma. E ainda, além disso tudo, tem os bônus que juntos somam R$ 300, como vocês acabaram de ver. Mas, justamente pela razão que eu criei essa mentoria, que era para atingir mais pessoas e diminuir o valor, né, que não seja próximo ao valor dos atendimentos individuais, que eu coloquei tudo isso num valor de R$ 497 ou 12 de R$ 49,70. 12 de R$ 49,70, você imagina isso, gente?
é o valor de um sanduíche, de um hambúrguer por mês, né? Então, outra coisa, o que você pode e quanto você pode economizar com essa mentoria? Eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres, elas tomam inibidor de apetite, elas tomam até anfetaminas, e isso não custa menos do que R$ 100 por mês. Agora, tem uma coisa que é muito mais importante. Qual o preço de você se sentir bonita, de olhar-se no espelho e amar o que você está vendo ali? Eu acho que isso não tem preço, né, gente? Uma mulher aprender a se valorizar e a se amar realmente não tem preço. E ainda mais que isso, o que você vai aprender aqui é para a vida toda. Você não vai fazer durante a mentoria e acabou. Você vai aprender e vai viver essa mentoria pro resto da sua vida com esses conhecimentos. Então é o seguinte, vou colocar aqui no chat o link da página da Hotmart, que é onde o curso estará disponível. A Hotmart é uma das melhores plataformas que existem hoje no Brasil. Ela é totalmente confiável e com vários recursos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tenho certeza também que vocês vão conseguir interagir comigo muito facilmente através dessa ferramenta. E outra coisa também muito importante, que são as garantias. Isso mesmo, gente, tem garantia. E eu faço questão de ter comigo pessoas que querem estar presente, mas que querem estar presente totalmente satisfeitos. E por isso, eu ofereço garantias que vão te deixar totalmente confortáveis para tomar uma decisão. Você vai ver que não tem nada a perder se quiser experimentar o meu método. O primeiro, eu ofereço uma garantia de 15 dias. 15 dias incondicional. Ou seja, se você depois de 15 dias perceber que essa mentoria não é para você, você pode enviar um e-mail, não precisa justificar, é só colocar que quer cancelar e a gente te devolve o dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. Mas como você deve saber, por lei, você tem direito de desistir de alguma compra em 7 dias úteis. Mas eu estou te oferecendo mais 8 dias para você experimentar e viver pelo menos uma ou duas sessões comigo. Mas ainda tem mais garantia. Eu vou te falar a nossa garantia exclusiva 60 mais 60. E eu tenho certeza que nenhum, mas eu digo de verdade, nenhum programa de mentoria oferece esse tipo de garantia. Eu só ofereço porque eu tenho total confiança no meu método e sei que ele é eficiente, se você realmente seguir. A garantia 60-60 é o seguinte: se você, passados os 60 dias da nossa mentoria, assistiu todas as aulas, conseguiu comprovar isso, fez todos os desafios, participou de todas as atividades, das minhas recomendações individuais que você colocou lá, não tiver conseguido o resultado, eu farei mais 60 dias de acompanhamento individual com você para te indicar o caminho. Se ainda assim, passado esses 60 dias de individual comigo, você ainda não conseguir, eu te devolvo o seu dinheiro integralmente. Então, agora eu vou falar para vocês qual é o dia do nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro será dia 12 de dezembro, numa segunda-feira. Isso mesmo, nós vamos começar a mentoria antes do Natal, antes da virada do ano. Começamos o ano já com a mentoria em andamento. Agora você tem que tomar a sua decisão. Você pode fingir que não escutou nada do que eu te falei aqui, seguir a sua vida, fazer o que você já estava fazendo, pular de dieta em dieta, sofrer com o efeito sanfona, continuar se frustrando por não conseguir a sua meta, né, alcançar a sua meta de emagrecimento. Você pode ainda tentar fazer de tudo por sua conta, estudando sobre terapia nutricional, ou mesmo assistindo os meus conteúdos nas redes sociais a respeito do tema, porque agora você já tem conhecimento do método emagrecer, ou você pode tomar a decisão
de seguir comigo nessa jornada em um ambiente totalmente estruturado e com planejamento. E aí, como eu já disse, para facilitar a sua decisão, quem comprar a mentoria hoje até as 23h59 terá um bônus especial, que é uma sessão individual online comigo, e a mentoria no preço de R$ 497. Então, não perca tempo. Corre para o link que está aí na sua tela e vamos juntos construir um futuro não só de emagrecimento, mas de empoderamento e de auto-amor que você sabe que você merece. Então, eu te vejo no dia 12 de dezembro na nossa primeira sessão. Muito obrigada. Um grande beijo a todos.